Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui e resolvi fazer um vídeo dos melhores do ano pra mim. Eu pensei assim, mas será que alguém vai estar interessado nisso? Aí eu pensei, mas eu tô interessada, né? Eu gostaria que fique registrado e a melhor forma de deixar hoje alguma coisa registrado é através dos vídeos, né? E eu sentei aqui, escrevi as coisas. Na verdade, eu já tô há uns dias escrevendo, né? E nossa, a gente tem que botar um limite, né? Porque não para de tantas lembranças boas que vem durante o ano, né? E como é importante a gente registrar isso, né? As coisas boas e não só prever o que a gente quer para o próximo ano, né? A gente tem que escrever o que foi bom e agradecer para isso. E uma grande mudança que aconteceu na minha vida foi que eu era muito ligada em rituais, sabe? Todos os anos eu fazia rituais de ano novo, então era aquela pressa. Eu tenho que fazer meus rituais, eu tenho que fazer meus banhos, eu tenho que fazer meus cartazes, meus cadernos, né? E esse ano eu fiz tudo com mais leveza. Já venho fazendo há um tempo, com mais leveza, com mais tranquilidade. Hoje eu, Vanice, descobri que eu não preciso mais de rituais, que eu posso dizer todos os dias para Deus o que eu desejo, pelo que eu sou grata, os meus sonhos, os meus planos. Antes eu era muito ligada a essa virada de ano, a esse ritual. Hoje eu entendi que isso não muda nada para mim. Isso é uma coisa muito pessoal, gente, que aconteceu comigo. É uma mudança muito grande que aconteceu na minha vida. Quem me conhece há mais tempo sabe como que eu era, né? E para mim isso foi libertador, e hoje eu sou muito mais tranquila em relação a isso e muito mais feliz em relação a isso. Antes era tudo ligado a uma virada de ano, a fazer tais coisas, que isso ia resolver, que isso ia ajudar, eu escutava coisas que eu tinha que fazer. Hoje eu sei que eu só preciso me conectar com Deus. Isso eu posso fazer a cada hora, a cada minuto. Eu não preciso de uma virada de ano, eu não preciso de uma festa de Réveillon para isso, né? Então é uma caminhada que eu venho fazendo há muito tempo e eu cheguei nessa fase que é a melhor fase, sabe? Eu nunca me senti tão tranquila, nunca me senti tão em paz com isso, né? Foi tão fácil escrever as coisas. E não, gente, eu faço há anos o caderninho aquele caderninho que tu vai escrevendo as coisas, o cartaz. Eu faço há muitos anos isso, né? Sempre fiz. E a essa altura já estava tudo pronto, né? Mas agora não, agora eu ainda não fiz. Eu quero refletir, quero fazer devagar, quero fazer com tempo. Você sabe, quem me acompanha no canal sabe que em dezembro eu não tenho muito tempo, né? Então eu não queria fazer nada apressado. Descansei também um pouco, né? Então, hoje é dia 1º. Hoje é dia 1º de janeiro e eu me sentei aqui para fazer. Se eu não tivesse conseguido fazer hoje, eu ia fazer amanhã numa boa, né? Porque se eu tivesse que fazer mês que vem, numa boa, gente. Todos os dias desse ano é importante pra gente refletir sobre isso, né? Tem gente que faz essas metas, às vezes até antes do ano virar, e depois deixa as metas ali e nem lembra mais, né? Eu fazia isso muitas vezes, né? Então, com calma, com reflexão, né? Mostrar a Deus todos os dias os nossos propósitos, entender também quais são os propósitos que são pra gente. Outra coisa importante que eu gosto de ressaltar hoje, depois dessa minha experiência, depois dos estudos que eu já fiz, né? Tem muita gente, eu vejo na internet, eu vejo no dia a dia, muita gente que fala assim,
aconteceu tal coisa porque Deus não quis, Deus quis, não aconteceu porque Deus não quis, tinha que ser assim porque Deus quis assim. Gente, Deus não é culpado de tudo, né? Deus não é culpado de tudo. Ele sim sabe, por ele passam todas as coisas, mas existe o livre-arbítrio de todos nós, né? Então, às vezes tem pessoas que fazem coisas para nós que Deus também deu livre-arbítrio para essas pessoas, né? E as consequências dessas ações acabam nos afetando também, né? Então Deus sim nos protege, Deus sim sabe de todas as coisas, mas tem coisas que Deus não interfere. E tem as circunstâncias da vida também. Esse mundo não é um mundo de Deus, esse mundo tem um outro dono, né? E nós estamos aqui, protegidos sim por Deus, mas frágeis. A gente é frágil aqui, porque a gente está aberto todos os momentos, por essas coisas ruins que tem no mundo. Então são as circunstâncias que às vezes não dão certo. Nem sempre é Deus que deixa as coisas acontecer de ruim na nossa vida. Nem sempre é Deus que está direcionando a nossa vida. Às vezes são as circunstâncias, né? Que talvez dependeriam dele, mas ele preferiu que a gente tivesse escolha, que as pessoas tivessem escolha. E às vezes as escolhas erradas de outras pessoas acabam nos influenciando, né? Então nem tudo, porque eu quebrei uma xícara, porque Deus quis que a xícara quebrasse. Acaba tornando Deus uma coisa tão banal, né? E Deus sim está presente em todas as coisas, mas às vezes a gente faz escolhas erradas, e uma escolha errada que eu posso fazer pode prejudicar a vida de outra pessoa, né? Então Deus não é responsável por tudo, né? As pessoas têm muito essa mania de dizer isso, eu discordo disso. São as circunstâncias, o livre-arbítrio que a gente tem, que faz com que às vezes também coisas ruins aconteçam, né? O que nós não podemos fazer é sempre culpar Deus de tudo, né? E isso, muitas vezes as pessoas perdem a fé por causa disso, né? Porque foi Deus que deixou, porque foi Deus que não quis, porque foi Deus, né? Nem sempre é assim, né? A gente tem que entender que a gente vive num mundo cruel, né? Mundo cruel, um mundo que a gente está se preparando para um mundo melhor, né? É uma escola isso aqui. Então, se eu não conseguir realizar uma das coisas que estão escritas aqui, não vai ser culpa de Deus só, né? Não vai ser um pouco culpa minha, um pouco culpa das circunstâncias, um pouco culpa de escolhas de outras pessoas, né? Então, a gente tem que parar de culpar Deus, porque isso acaba afastando algumas pessoas que não estão fortes para isso da fé. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Eu tô vendo muita gente falando, cada coisinha que acontece, uma coisinha banal, porque Deus quis assim, né? Tirando um pouco a nossa responsabilidade até, né? Então vamos com calma, gente, nesse ano, né? Não é bem assim, né? Quando a gente conhece realmente a palavra, eu ainda não conheço toda a Bíblia, eu ainda não conheço toda a palavra, não estudei tudo ainda, mas isso eu já aprendi, né? Que nem, mesmo que Deus esteja em todas as coisas, nem tudo que acontece nesse mundo é culpa dele, né? Então vamos com calma com isso, gente, coitadinho. Bom, então vamos começar com as minhas coisas. Eu não quero demorar muito nesse vídeo, mas assim, a grande mudança para mim em 2024, gente, com certeza foi de eu começar ele diferente. Eu, 32 anos, comecei o ano sempre naquela expectativa. Que às vezes, né, de escola, até quando eu trocava de escola. Que escola que eu vou? Como que vão ser meus alunos? Que turma eu vou pegar? Como serão os pais desses alunos? O que eu vou fazer? Como que eu vou começar? Como que vai ser a turma? Como que eu vou fazer? Então, assim, esse ano eu comecei o ano, assim, diferente. Porque eu não comecei... Eu parei de trabalhar no ano anterior, né? Em 2022... 23, de 23, no finalzinho de 2023, né? E quando começou o ano, então, foi a primeira vez que eu não ia começar o ano
com escola, com alunos, com esse compromisso. Então foi assim uma grande mudança na minha vida, porque sempre meus filhos começavam a estudar e eu junto, né? Era nós três juntos, assim, se adaptando às novidades, término de férias e, né? E essa vez eu não tive esse compromisso, né? Então foi assim, acho que a maior mudança na minha vida esse ano. Foi ruim? Não, foi ótimo. Só que eu demorei a entender, né? Quando eles foram para a escola e eu fiquei em casa, né? Então, sim, foi uma grande mudança, mas eu logo me acostumei. Eu logo me adaptei e foi bom, foi bom. Até eu acho que o canal aconteceu um pouco por causa disso, né? Pra eu ter uma outra coisa pra fazer, não que eu não tivesse nada pra fazer, né? Mas talvez, eu já queria ter começado esse canal antes, né? Então acho que terminar essa etapa da minha vida e começar outra foi bem importante. Então essa foi a grande mudança pra mim nesse ano, né? Eu pensei assim, qual foi o melhor passeio? Esse ano a gente não passeou muito, a gente passeou bem pouquinho, a gente nem saiu de férias esse ano que passou, né? Por várias situações, meu marido não tem férias, o lugar que a gente queria ir, a gente queria muito ir num lugar e o dinheiro não deu, tava muito caro, a gente não tinha se programado antes, né? Então, e a gente não é muito de viajar, meu marido não é muito de viajar, então se eu for viajar para mais longe com meus filhos, vai ter que ser só eu e meus filhos e eu vou ter que programar isso. Meu marido não é de viajar, como ele tem um negócio próprio, ele não gosta de se afastar também, né, por enquanto. Então a gente não viaja muito, mas a gente fez um passeio muito legal esse ano, que coincidiu com o casamento do meu sobrinho, que hoje mora no Canadá, e a gente foi para uma casa lá em Santa Catarina, e foi muito bom, gente. E essa casa eu sempre vou me lembrar, porque foi lá nessa casa que eu postei o meu primeiro vídeo no canal. Sim, gente, foi lá. Eu tava vindo de uma semana bem tumultuada, tinha acabado a Páscoa, eu tinha trabalhado bastante e eu tinha que arrumar as coisas pra gente viajar, enfim, foi um pouco confusão assim. E eu tinha gravado as coisas do vídeo, mas eu não tinha conseguido editar. Na verdade, na época eu nem sabia editar. Eu dependia da minha filha para editar. Então ela editou, ela tinha terminado de editar e a gente viajou. E a gente teve que postar lá. Então lá foi o primeiro vídeo que eu postei. Foi a primeira vez que a gente colocou ele assim na TV grande para assistir naquela casa. Eu nunca vou me esquecer, minha sobrinha e meu sobrinho estavam comigo, estavam com a gente, né? E a gente assistiu o meu vídeo lá e todo mundo sentou para assistir, né? Então foi assim, eu nunca vou me esquecer dessa casa, desse passeio também por isso, né? Então foi muito legal, foi um passeio muito legal. Vai ficar guardado na minha memória, eu tenho muita gratidão por isso. Então foram dias incríveis que a gente passou lá, o tempo tava maravilhoso, o casamento foi lindo e também teve essa lembrança do vídeo, né? Muito legal. Aí eu tava pensando assim, qual foi a melhor receita que eu fiz esse ano, gente? E com certeza eu fiz bastante coisa, né, de receitas que eu faço normalmente, né? Mas aqui em casa todo mundo elogia muito, e que nos vídeos que eu postei foi o mais visto e o mais curtido, foi aquele do... Ai, gente, tá o calor aqui. Foi aquele do Dia dos Namorados, que eu fiz um frango. Eu fiz um frango com nata, com cogumelo, com limão e com macarrão, né? Assim ficou... Nossa, vamos lá assistir esse vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Foi a melhor receita que meu marido fala até hoje que eu tenho que fazer de novo. Eu já fiz umas 2 vezes depois. E toda hora eles querem que eu faça. Então, realmente foi a melhor receita que eu fiz esse ano. Mudanças positivas, coisas boas que aconteceram para nós esse ano. No ano de 2022, a gente teve bastante dificuldade. Pela primeira vez, né? A gente teve dificuldade com um filho nosso na escola. Então foi um ano bem difícil. Eles estudavam na mesma escola sempre, desde sempre, né? E daquele ano, então, 2023,
que a gente já tá em 2025, né? 2023 ele teve bastante dificuldade, ele começou a ficar sozinho, e eu sei que isso acontece bastante nessa idade, né? Pode acontecer. Tem aqueles muito populares e tem aqueles que se isolam, né? E meu filho era assim, de ter bastante amigo e tal, mas ele começou a se isolar, a gente ia buscar ele tava sentado sozinho. Daí isso influenciou nas notas dele também, né? Dava para ver em casa que ele estava desorganizado. Ele é desorganizado ainda, né? Mas era demais, assim, era mais do que o normal, né? E a gente descobriu que ele tinha um possível TDAH. Então, assim, foi bem complicado pra gente, sabe? Que vinha tendo os filhos, assim, super normal, eles aprenderam a ler em casa, aprenderam tudo sozinhos, né? Então chegou um momento assim dessa dificuldade, né? Então foi ainda em 2023, né? Que a gente encontrou uma psicóloga maravilhosa que nos ajudou muito na época. Nossa, muito, ainda ajuda, eles ainda vão lá, né? E ela nos sugeriu a troca de escola então para o ano passado. E para nós foi uma decisão muito difícil, porque eu sempre sonhei que meus filhos estudassem nessa escola. É uma escola bem cara, sabe? Mas assim, a gente sempre quis que eles estudassem lá. Era sempre o meu sonho. E o Davi começou a estudar lá com 3 anos e a Antônia com 4, né? Então, para eu tirar ele de lá, foi assim, bem difícil, uma decisão bem difícil. E eu já tinha ido fazer, a gente já estava querendo trocar de escola os dois no ano anterior, e a gente já tinha ido visitar essa escola que ele tá agora, né? Que é a escola adventista, e eu não tinha gostado. Eu saí de lá e eles continuaram mais um ano lá. E só que aí, quando eu fui de novo, eu fui com outro olhar, sabe? Fui com um olhar de coisas que meu filho estava precisando naquele momento, né? E eu simplesmente me apaixonei pela escola. Ele foi junto, ele se apaixonou também. E a gente resolveu fazer a troca. Minha filha não quis, ela ficou. E eu sempre quis respeitar isso dela, né? Que ela estava feliz lá, mas meu filho não estava. E cada um é diferente, né? Então a gente fez a troca. E assim, o que eu tenho para dizer sobre isso? Foi assim a melhor coisa que a gente fez. Às vezes a gente precisa ouvir os nossos filhos, precisa perceber o que eles estão sentindo, né? E não fazer a nossa vontade, mas sim o que é melhor para eles, né? E ele foi para lá, hoje ele tá cheio de amigos, ele já tá até me pedindo, mãe, quando meus amigos podem vir aqui? Isso não tinha antes, né? Ele não ia na casa de ninguém, ninguém vinha aqui, era só umas meninas, que as mães são minhas amigas, mas de menino não. Então, era bem complicado, a gente sofria junto, sabe? Teve até um ano que um menino que ele considerava o melhor amigo, que eu também era amiga da mãe dele, né? Fez uma festinha e convidou todos os meninos, menos o meu filho e mais um outro, né? E postou no Instagram, né? Então aquilo me doeu muito, né? Quem já passou por isso sabe, aquilo me doeu muito, eu acho que doeu mais em mim do que nele. Aí foi a gota d'água pra gente, né? Então, hoje ele tá num lugar diferente, ele tem ainda suas dificuldades, né, de prestar atenção. A gente escolheu, por enquanto, não usar medicação, né, e ele é um menino muito inteligente, só que às vezes ele demora para focar nas coisas, então a psicóloga me ajuda bastante, né, a gente tem que tirar mais as telas dele, eu sei que esse é papel meu, né, e esse ano a gente pretende focar mais nisso, né? O pai já falou, a gente tem que organizar melhor os horários dele, então tudo depende mais dos pais, né? Porque as crianças não sabem nessa idade, 12 anos, ele não é adulto ainda, nem adolescente, ele é um pré-adolescente, né? Então foi a melhor coisa assim que a gente fez, foi trocar de escola, foi uma mudança muito positiva. Eu tô só falando isso, gente, porque se acaso alguém estiver passando por isso, achar assim, não, mas ele tá numa escola ótima, não tem como dar errado. Às vezes não é a escola ideal pro teu filho. Às vezes não é. Às vezes a gente tem que ouvir nossos filhos e ver que eles não estão felizes, né? E às vezes uma mudança só de escola não vai adiantar nada. O meu teve a mudança de escola, teve a mudança do nosso olhar como pais e teve a ajuda da psicóloga que
assim, não adianta só em ir psicóloga, tem que ser uma profissional que saiba o que tá fazendo, sabe? Então, para nós foi uma mudança muito grande e muito positiva, tá? Tem tópicos, assim, para colocar, né? Uma coisa, assim, que foi uma coisa boa, que eu tive uma boa surpresa, foi que esse ano a minha filha participa do jazz, né? E todos os anos, no final do ano, tem uma apresentação. E há poucos dias teve, né, a apresentação dela de fim de ano. E foi bonita, assim, né? Que a professora organizou, né? Eu acho que ano do ano passado foi mais bonita do que esse ano, né? Mas, né, é assim. Só que assim, a minha surpresa foi que no meio do ano, as meninas começaram a minha filha e as amigas dela, né, começaram a vir com uma conversa de que elas iam organizar pela orientação da professora, né, do jazz, elas iriam organizar uma apresentação no meio do ano, fazendo elas a coreografia, indo elas atrás das roupas, né, e das músicas, de tudo. Elas eram responsáveis por tudo. A professora só ia cuidar do local e das músicas, do som, né, mas elas eram responsáveis por tudo. Gente, e assim, ó, a gente comenta com as mães, assim, foi um espetáculo. A gente ficou surpresa com o que as meninas fizeram sozinhas. Foi assim o melhor show de todos. Até no fim do ano ficou meio assim, que a prof organizou, né? Mas realmente as meninas foram muito criativas. A escolha das músicas foi muito legal. Então assim, eu vi, nossa, como nossos filhos crescem, né? Como eles, quando tu dá um desafio para eles, como eles se viram. E aí a minha irmã lembrou, minha irmã falou assim, minha irmã mais velha, né? Ela disse assim, tu só não lembra, mas tu era bem assim como a tua filha. Tu organizava as coisas, tu fazia, tu ia atrás. E realmente eu era um pouco, ela é bem parecida comigo, eu era muito assim, organizava danças, eu organizava apresentações, eu era muito disso, né? Então eu acho que ela puxou por mim, então um pouquinho sim. Então foi uma grata surpresa essa noite que a gente teve, foi muito legal. Foi demais, assim, né? Gente, coisas assim que eu comprei esse ano que eu realmente fiquei muito satisfeita. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu não sou muito de comprar coisas. Eu vejo alguns canais assim aqui no YouTube, ou outras pessoas que eu sigo no Instagram, mas eu acho que daí as pessoas trabalham com isso, né? De ficar mostrando coisas que compram, ou que ganham. Eu nunca vou ser desse tipo, gente, nunca vou ser. Eu não sei vender nada. Eu super fui ruim em vender. Eu faço meus biscoitos, eu divulgo, eu vendo, mas assim, não porque eu saiba vender. Eu sou péssima com isso, né? E meu marido, que é bom nisso, ele sempre diz, tu não sabe vender, né? Eu não sei mesmo, gente, eu não sei ficar oferecendo, não sei. Eu coloco as coisas no meu Instagram e eu vendo assim, mas não porque eu fico oferecendo, sabe? Então, assim, eu comprei eu sou de comprar poucas coisas, né? Uma, porque eu não tenho muito dinheiro para comprar coisas o tempo todo, né? Eu tenho outras prioridades, a escola das crianças, comida, né, que custa bem cara. Então, a gente tem outras prioridades, né? E eu não fico comprando muita coisa. Roupa mesmo, eu sou bem ruim de comprar roupa. Primeiro porque as roupas que eu gostaria de usar não me servem. E porque, né, eu não sou, eu odeio experimentar roupa, eu tô acima do meu peso, né, então não tenho muita vontade. Mesmo quando eu não tava acima do peso, eu não tinha muita roupa, eu usava assim, eu tinha as que eu gostava e usava essas. Então eu não sou uma pessoa consumista, assim, sabe? Tem certas coisinhas, por exemplo, as coisas de Natal. Meus filhos dizem que eu sou consumista de coisa de Natal. Isso eu gosto, então eu vou comprando todos os anos um pouquinho. Mas para casa, assim mesmo, eu só compro assim realmente o que eu tenho vontade. E ainda assim, é muita pesquisa, é muito esperar para comprar a coisa certa, para não me arrepender, né? É muito esperar um preço legal, porque eu não sou de ficar comprando. Eu não vejo, por exemplo, uma coisa na loja, é muito difícil eu ver uma coisa e já comprar. Mas as duas coisas assim que eu comprei esse ano, que eu mais gostei, assim, pequenininhas, bem pequenininhas, eu não comprei nada de grande esse ano, foi a minha garrafa elétrica de água
e aquela luminária que eu comprei. Gente, eu amo tanto essas duas coisinhas. Então acho que de comprar, assim, essas foram as duas coisas que eu mais gostei, tá? De comprar. Então eu curto muito, eu uso todos os dias as duas coisas, né? E gostei realmente de comprar isso, e eu acho que deixou a minha cozinha mais bonita. E já tenho outras coisinhas agora que eu quero comprar, mas por enquanto as que eu comprei no passado são isso, gente, só isso. Eu não tenho grandes coisas que eu fico comprando, não. Uma coisa assim que eu sou muito grata, gente, que esse ano principalmente eu sou muito grata. Já teve outros anos que aconteceu isso, mas fazia tempo que não acontecia. Esse ano eu sou muito grata por ter conseguido fazer 2 aniversários para meus filhos. Eu já fiz assim, um grande, duas vezes eu fiz, juntei eles, que um é de agosto e outro é de outubro, né? E a gente já fez algumas festinhas. Alguns anos a gente ficou sem festinha, né? Ou porque não deu, ou porque a gente não tinha programado. Mas eu sempre tento comemorar de algum jeito, né? E esse ano, especialmente, eu sou muito grata por ter feito os 2 aniversários bem bonitos, né? Eu mostrei pra vocês no canal, né? Eu fiz os 2, a primeira vez que eu usei o clube pra fazer aniversário, e foi muito bom. O Davi, nessa questão assim das amizades, né? Que esse ano tava cheio de amigos, né, na escola nova, convidamos toda a sala, e eu acho que praticamente todos foram. Foi muito legal, foi muito bonito mesmo. Meu marido tava com o pé machucado, mas veio a minha família me ajudar, então eu sou muito grata a eles, deu tudo muito certo, foi muito legal. E da minha filha, então, que foi junto com a amiga dela também, nossa, foi demais, todos os amigos vieram, foi muito legal. Então eu sou muito grata por esses aniversários que a gente conseguiu fazer. Não poderia deixar, gente, de agradecer a esse ano a saúde. A gente todo ano deseja saúde, né? E a gente às vezes não lembra de agradecer, né? Esse ano, graças a Deus, apesar do meu marido ter machucado a perna, ter dado algumas coisinhas assim, né? A saúde, assim, foi excelente, né? A gente conseguiu os médicos que a gente precisava, a gente conseguiu fazer as revisões, tudo certinho, né? Ninguém ficou doente, graças a Deus, né? A gente sabe que quando a gente não tá, quando tem uma doença na família, tudo fica mais difícil, né? Então sou muito grata a Deus, sou muito grata à vida, né? Por a gente ter tido um ano de bastante saúde, né? Espero que assim continue, né? Eu cuido muito assim da alimentação, a gente comer coisas saudáveis, das prevenções, né? Das coisinhas assim naturais que podem fazer bem para eles. Eu sempre acreditei, sempre vou continuar fazendo. Então, assim, sou muito grata, assim, por esse ano. E todas as vezes que a gente precisou, que foram poucas, a gente sempre teve um bom atendimento. Eu sou muito grata a isso. Teve um que eu tive que pagar particular pro meu filho, falei pra vocês, né? E graças que eu pude pagar, né? Então, eu acho muito importante a gente agradecer a saúde, né? Porque ela é fundamental na nossa vida, né? Falando ainda do problema do pé do meu marido, eu ainda acho que aconteceu isso porque a gente tinha que tirar uma lição disso, né? Eu sempre deleguei muito pro meu marido para fazer as coisas na rua para mim, né? E agora eu vi como que é cansativo fazer tudo na rua, né? Como que é cansativo fazer todos os mercados, em todos os lugares, falta um remédio, vai na farmácia, faz isso. Agora ficou tudo comigo, então eu tive que aprender a dividir mais com ele essas tarefas, né? De não deixar só para ele isso. E ele com certeza teve que aprender a lição de ter mais paciência no trânsito, né? De precisar de outra pessoa não é legal, né? E de ter que se cuidar mais, né? De não ser independente, porque ele é muito independente, assim, nessa questão. Ele nem gosta nunca que eu dirija, mas de ter mais tolerância, né? Com quem não dirige como ele. Eu acho que ele aprendeu isso, né? Então, eu acho que tudo que vem na nossa vida, a gente vem por algum motivo. A gente tem que aprender, tem que tirar uma lição disso.
E foi um momento difícil para nós, né? E eu acho que eu aprendi a minha lição, espero que ele também tenha aprendido a dele. Vamos ver quando eu dirigir de novo para ele como é que ele vai se comportar. Ai, deixa eu ver o que eu mais anotei aqui. Uma coisa assim que me deixa muito satisfeita, gente, muito orgulhosa de mim mesmo e muito alegre, né? É a minha alegria como mãe. Eu acho que eu consegui muito esse ano com eles, né? Eu coloquei eles para fazer tarefas em casa. Era uma coisa que eu tava devendo para eles. Quem me ajudou isso muito foi a psicóloga. Então eles têm a tarefa agora de mais tarefas em casa, né? Mesmo que eu esteja em casa, eles têm que ter tarefas em casa. E eles só vão fazer isso se eu orientar eles, né? Então eu tava um pouquinho falhando nisso e esse ano eu consegui. E vai continuar. Eles me ajudaram, começaram a ajudar depois das férias com a louça. E eu vou deixar isso como responsabilidade deles, mesmo que eu tenha tempo. E mesmo que eles não façam do jeito que eu acho que tem que ser, mas eles têm que fazer. Eles têm que ter uma tarefa, eles têm que saber, né, como é difícil manter as coisas no lugar, difícil de manter as coisas organizadas. E a tarefa é minha. Se eles não fizerem, a culpa é minha e não deles, né? Então isso eu percebi. Então estou muito grata a mim mesma a ter conseguido fazer isso, né? Sou muito grata pelos filhos que eu tenho, gente, porque eles não são, assim, perfeitos como ninguém é. Mas, assim, eu acho que eu consegui ensinar muita coisa pra eles, porque, assim, quando eu vejo o carinho deles que eles têm com a avó deles, sabe? Por exemplo, eles não gostam de ir lá no lar onde ela tá. Eles não gostam. Eu também não gosto de ficar lá, né? Mas é a casa dela. Hoje é a casa dela. Quando eles eram pequenininhos, eles iam lá, eles pescavam, eles brincavam com os bichinhos, eles andavam de bicicleta, que eu levava, a bicicletinha pequena. Hoje eles são maiores, hoje eles não gostam mais dessas coisas, né? Então, eles preferem ficar em casa, preferem fazer as outras atividades. Mas sempre quando eu converso com eles, filhos, a gente vai visitar a avó de vocês. Eles aceitam numa boa. A Antônia até diz assim: ai, mãe, tô com saudade de ir lá na avó, sabe? Eles não gostam principalmente de ir lá, principalmente o Davi, por causa da viagem, porque ele se sente mal, tem muita curva, mas ele já consegue entender que a avó dele é uma parte importante da vida dele, né? E que ela não vai viver muito tempo. Então ele aproveita. Quando eles vão lá, ela gosta muito deles. Eles dão muito carinho pra avó. Eu não preciso mais brigar com eles pra ir lá, sabe? Eu nunca precisei brigar, mas assim, explicar. Eles já entendem isso e já gostam. Eu chamo eles pra falar com a avó no telefone, que ela adora também, né? Eles falam com a avó, perguntam como que ela tá, sabe? Então, assim, é uma alegria muito grande que eu tenha conseguido passar isso pra eles, sabe? Porque eu vejo adultos que não conseguem fazer isso, né? Então, assim, é uma alegria muito grande de saber que eu consegui fazer isso com eles, né? Aquele dia mesmo da gente fazer a tarefa do Natal, que tinha que ligar para alguém, mandar uma mensagem para alguém, o Davi ligou para a avó dele daqui, né? E ela até hoje fala que ela não esquece esse dia, sabe? Então, o que a gente faz com os nossos filhos, gente, às vezes são coisas pequenininhas, né? Que a gente faz, né? E dá tão certo assim, né? Outra coisa assim que esse ano a gente começou a fazer, que a gente não fazia e que era erro nosso, não erro deles, né? A gente começou a fazer o nosso momento bíblico, então a gente sempre dizia que ia fazer, só que a gente nunca fazia, né? Então agora a gente estipulou um dia e um horário. Às 8 horas da noite, no domingo, é o nosso horário bíblico. E a gente senta, a gente conversa, a gente lê versículos da Bíblia, sem preparar grandes coisas. Às vezes eu preparo uma atividade ou outra, ou o pai, mas às vezes só sentar e conversar, porque daí eles se sentem abertos de, normalmente aparece uma pergunta que estava na cabecinha deles e a gente desenvolve essa pergunta. É muito legal, gente. Está sendo muito bom. Nós 4 estamos gostando. Então tá sendo muito bom pra gente, né? E também a gente começou a frequentar mais igreja, né? Também tem sido bom pra eles e pra mim muito bom, né? Eu tô gostando bastante, até pra socializar com outras pessoas que pensam igual a gente, né? Então eu acho muito importante.
Eu já comecei a minha caminhada de buscar a palavra de Deus há mais tempo, né? Mas esse ano eu intensifiquei. Cada ano eu consigo intensificar mais e consigo passar para eles. E se um filho ele não vai pro caminho certo, gente, é responsabilidade dos pais também. Não é só deles, né? Eu não entendia isso quando a minha mãe falava isso. Só que a minha mãe falava de um jeito que ela conhecia, que era aquela coisa, aquela obrigação, aquela coisa, né, mais fechada, né? E hoje eu tenho uma outra cabeça que a minha mãe teve, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de conhecer outras coisas, né? Então eu tento trazer eles por esse viés, né? Do compromisso, sim, porque da palavra Deus pede um compromisso da gente, Deus pede ações da gente, Deus pede que a gente seja obediente, né? Tem muito essa palavra obediência na Bíblia, e pede essa palavra. Tem coisas que a gente tem que obedecer a Deus o dia inteiro, todos os dias. E se meus filhos não souberem disso, se meus filhos não tiverem a opção de escolha, a culpa também vai ser minha e do pai, né? Não só deles. Eles precisam entender, na hora que eles vão escolher seguir uma religião ou seguir Jesus ou não, eu não posso obrigar eles, mas eu tenho que dar oportunidade deles aprender isso, né? Deles sentir como é, né? Então eu vejo que Deus, quando Deus dá um filho pra gente, Ele tá nos emprestando um filho, né? E Ele tá nos dando essa obrigação, essa responsabilidade de ensinar o correto para eles, né? De fazer eles perceber, de buscar as coisas corretas, né? Nos lugares certos também, né? Então é isso que eu tento fazer. E se meus filhos tiverem no final esse discernimento de escolher coisas boas para a vida deles, de caminhos bons, essa responsabilidade, parte dela vai ser minha, vai ser cumprida, porque eu tenho esse dever como mãe, né? Tem coisas como mãe que eu não faço, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho isso, porque a vida é minha, porque... Não, gente, depois que a gente é mãe, a gente tem responsabilidades, né? Não é mais só a minha vida. Eles são responsáveis, eu sou responsável por eles, né? Tudo que eles fizerem ou deixar de fazer, a responsabilidade também vai ser minha. Claro, vai chegar um momento que eles vão ter que ser por si só. Só que até chegar lá, a responsabilidade é minha também. Então é isso, gente. Eu vi muita coisa boa nesse ano acontecer na parte espiritual na nossa família. E isso é muito bom. E, gente, não posso deixar de dizer que a grande mudança na minha vida também esse ano foi o canal. O canal, gente, é uma coisa assim, ó. Tem gente que pode dizer assim, mas tu tem tão poucos seguidores, tão pouca gente assiste. Gente, mas é assim, no começo eu também achava isso. Eu chegava a vontade de desistir, sabe? Mas assim, o canal me faz muito melhor do que não faz, sabe? Então assim, essa coisa de compartilhar com vocês as minhas coisas boas, as minhas dificuldades, às vezes, não importa quantas pessoas, hoje eu consigo ver assim, 60 pessoas conseguiram assistir teu vídeo, né? Poxa, 60 pessoas, gente, 60 pessoas conseguiram ver meus vídeos, 60 pessoas quiseram ver meus vídeos, né? Claro que às vezes tem bem mais que assistem, mas assim, eu tô falando o número geralmente mais baixo é o 60. Então assim, 60 pessoas estão ali vendo teu vídeo. Valeu a pena já fazer o vídeo, porque são 60 pessoas, gente, né? Eu não tenho essa pretensão de ter milhares de seguidores, de ser famosa. Eu nunca tive essa pretensão, gente. Eu não tô dizendo da boca pra fora, né? É verdade, e esse canal me faz bem. Meu marido me disse assim, se te faz bem, continua, não importa quantos seguidores, quantas curtidas, quantas coisas, se te faz bem, continua. Se te faz mal, se te deixa frustrada, se te deixa... Não, e não me deixa, gente. Então assim,
canal foi uma coisa muito boa que me aconteceu. Eu disse desde o começo, gente, que eu não sei quanto tempo eu vou fazer esse canal, mas enquanto eu me sentir bem, enquanto isso for bom pra mim, eu vou continuar. Foi uma coisa muito boa que me aconteceu. Eu tive muitos desafios, como eu já falei pra vocês. Eu não sabia nada, gente, eu não sabia editar, não sabia gravar, e eu ainda não sei. Então eu tô aprendendo com vocês. Eu tenho 51 anos, gente, assim, ó, nunca é tarde para fazer uma coisa, nunca é tarde para aprender. Às vezes a gente pensa que já é tarde, né? E não é tarde. E é uma coisa boa pra mim, gente. Uma coisa boa pra mim, que não gosto muito de sair de casa. Eu não tenho muitas amizades assim fora. E isso não é uma coisa que me faz falta. Mas eu sinto falta, assim, de compartilhar, de conversar, de fazer coisas assim diferentes. De ir numa loja, de mostrar coisas, né? Então, me faz bem. E quando não me fizer bem mais, gente, quando eu não fizer mais bem pros meus filhos, ou quando eu não fizer bem pro meu casamento, pode ter certeza que eu vou parar. Mas enquanto tá me fazendo bem, e se tem fazendo bem para algumas pessoas, eu vou continuar, né? Então é isso, gente. Eu tenho muito mais coisas para agradecer, todos nós temos, né? Todos os dias, muitas coisas para agradecer. Eu tenho uma mãezinha, gente, que vai fazer 95 anos. Né? Quanta gente perdeu os pais mais cedo. Eu tenho esse privilégio de ter uma mãezinha com 95 anos. Então, assim, lúcida, né? Vocês veem ela conversando, ela tá lúcida. Então, assim, eu moro numa casa, quer dizer, num apartamento, né? Mas eu tenho uma casa para morar. Eu gosto do jeito que ela é. Eu tenho sonhos que eu quero realizar. Eu tenho uma família linda. Então, assim, muitas coisas, gente, que nem caberia aqui no vídeo dizer quantas coisas eu tenho para agradecer. Mas a gente tem que continuar agradecendo todos os dias. E não só na virada do ano, não só na virada, fazer tudo, colocar no papel, fazer cartaz e depois esquecer, né? É todos os dias, é diariamente. E o meu grande agradecimento desse ano, gente, é pra você. Sim, pra você aí sentado, assistindo, ou de pé, ou fazendo faxina, ou lavando uma louça. Pra você que tá aí me escutando, que muitas vezes coloca comentários tão fofinhos que eu gosto de ler. E que eu sei que vocês estão aí comigo. Esse é meu maior agradecimento, né? E me deixa muito feliz, me fez muito bem esse ano. E espero que, esse ano que passou, né? Espero que continue fazendo. Eu desejo que vocês tenham um ano maravilhoso. Eu desejo que vocês fiquem aqui comigo, que vocês convidem amigos para vir nesse canal. E eu desejo, assim, ó, que Deus esteja com vocês todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Sejam as circunstâncias ruins ou não, sejam as escolhas das pessoas ruins ou não, mas que a vida de vocês esteja sempre presente na força e na fé que a gente tem de um dia encontrar Jesus. Esse é o meu propósito de vida, eu espero que seja de vocês também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se eu fui demorada, desculpa se eu fui chata. Se eu fui chata, desliguem, apaguem, né? Mas eu queria muito gravar esse vídeo para ficar registrado, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.